Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas ao nosso retorno da aula da Escola da Fé, Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Galvão. Então estamos estudando esse módulo Igreja. Nos perdoe pelo pequeno atraso, houve todo um preparo aqui do novo ambiente. Esta sala aqui é minha nova sala do café. Quando você puder e o tempo da pandemia permitir, venha tomar um cafezinho com o sacerdote aqui na minha nova sala de cafezinho e podermos aí partilharmos a vida. Então, que alegria podemos retornar. Então, eu peço você que está aí nos acompanhando, pode compartilhar essa aula, mesmo com alguns amigos e familiares que não estão inscritos, compartilhe. Compartilhe com a família. Hoje nós retomamos esse módulo Igreja na quinta aula. Então nós vamos falar nessa quinta aula sobre a estrutura da igreja, quem são os fiéis que participam da estrutura da igreja. Então a hierarquia, os leigos, a vida consagrada. E antes, é claro, vamos fazer uma pequena revisão, uma pequena retomada daquilo que já foi dito, E para nós não perdermos o costume, enquanto vocês compartilham, vamos fazer assim alguns sorteios, Então hoje queremos também fazer alguns sorteios. A cereja que é o catecismo, vou ficar aqui, porque será sorteado no final. Vamos começar pelo Luquete, que é o catecismo assim com a linguagem de jovem, que vai para 48. Número 48, que é a... Vou achar a pessoa aqui. 48 é a Rúbia Cristiane da Silva, da Santa Luzia, Paróquia Rural. Muito bem, Rúbia. Então tá aqui o seu presente, já pode anotar aí. Vamos para esse aqui, pronunciamentos do Papa Francisco, quando ele veio ao Brasil, na JMJ. Então foi compilado um livro com os seus pronunciamentos. Vamos ver aqui quem vai levar. Pode rolar aí. 6. Número 6. Vocês têm o número que eu coloquei lá no grupo. Se quiser, eu recoloco na lista. Rosana Cardoso da Silva. Rosana?
Rosana Cardoso. Rosana Cardoso, muito bem, Paróquia Rosana. São Pedro. Muito bem, Rosana, aqui da Paróquia São Pedro. Então está aí. Vamos sortear também a Alegria do Evangelho, Papa Francisco, um documento muito bacana, né? Vai para número 1. Quem foi o primeiro a se inscrever? Não é o 1, não tem, porque é o 2. Automaticamente. Então vai para o 2. Não é. Dona Dulce. Dulce Machado ganhou a Alegria do Evangelho. Toma aqui. Muito bem. Vamos agora fazer o catecismo da Igreja Católica. Esse aqui é a versão bolso, né? Novinho. Nossa, cheirando gráfica. Quem vai levar o catecismo? 27. 27, que é Juliana Durante. Juliana Durante. É seu, tá aqui. Então, Deus abençoe. Já está aqui reservado o catecismo. E eu quero dizer a vocês o seguinte, né? Todos aqueles prêmios que foram sorteados foram buscados. Vocês podem buscá-lo ainda, né? Aqui na nossa paróquia. Vou deixar para a última aula. E hoje também queremos presentear, né, esses nossos aniversariantes que fizeram aniversário nessa semana. Então vamos ver. Karina Ferreira, Santa Luzia Micael. Karina Ferreira, Santa Luzia Micael, parabéns. Tem aqui um tercinho abençoado para ti. Também, que mais? São 4 mulheres hoje aniversariantes essa semana. Vamos achar ela aqui. Shirley Piveta Moreira dos Santos, Paróquia São Pedro. Então, Shirley Piveta, Deus abençoe. Feliz aniversário. Cristina Maria, da Paróquia Santa Luzia. Cristina Maria, da Santa Luzia, está aqui, parabéns. E Ana Lúcia Queiroz, da São Pedro. Ana Lúcia Queiroz, parabéns. Então está aqui esses presentes reservados para vocês. Vocês podem vir aqui retirar ou deixar para retirar no último dia. Eu peço que vocês possam baixar novamente, né? Temos lá duas programação. As duas estão lá todas atualizadas, então nós vamos tirar aquelas duas e vamos postar essa atualizada aqui, né? Então você vai baixar essa. Por que essa apostila com a programação atualizada? Porque nós mudamos as datas, né? Então tivemos o falecimento aqui da Cláudia, depois eu vinha ficar com Covid-19, um mês e meio afastado, por 45 dias. E estamos retomando as aulas, né? E estamos retomando no sábado, até para facilitar aqueles que já voltaram a trabalhar, né? Então hoje, né, nós retomamos com a aula, né, hierarquia, leigos, vida consagrada, né? O próximo sábado nós teremos a festa julina aqui na paróquia, né? E por esse motivo não teremos a aula, porque vai ter a festa drive-thru, né? Então, a sexta aula é no dia 1º de agosto. Inclusive, mês de agosto é o dia que voltam as missas com a presença do povo em toda a Diocese de Guarulhos. Aí vem a 7ª aula, 8 de agosto e assim por diante. A 11ª aula, então, será no dia 5/9, né? É uma aula presencial, né? Ela será uma aula presencial, onde eu vou entregar os certificados e, é claro, vou oferecer um cafezinho para você que vier receber, né? Vamos ter um cafezinho e vamos ter essa aula presencial, né? Que também será transmitida, né? Então, aqueles que não puderem vir pessoalmente poderão acompanhar, né? E então está aqui a nossa nova programação. Antes de nós iniciarmos a revisão, né,
eu comprei aqui uma pasta e quero aproveitar, pedir que vocês façam mesmo, né? Então, vocês podem pegar uma pasta dessa aqui, né? Tem na Calunga, tem em outros lugares aí, com plástico de tem lá o plástico, então você vai pegar cada aula, né? Começando pela programação. Aí vai pegar o saquinho aqui e já vai colocando. Já compra uma pasta com vários saquinhos, porque a nossa intenção é continuar a nossa escola da fé. E por que é bom você pegar e organizar dessa forma? Eu tenho uma dificuldade aqui, mas ó, facinho, você vem aqui, colocou, você pode colocar toda a apostila da introdução da programação, olha como que fica. Tá vendo? Depois você pode colocar todas as outras aulas, fica organizado, fica bonito e é claro, você vai guardar esse material. Como já havia dito, esse material ele não tem tantas novidades, né? Eu faço lá alguns adendos, né? Mas esse material ele está em cima do catecismo. Então, os textos não são invenção da minha cabeça, não. Eu estou cheio do catecismo. Bom, gente, temos lá também o texto. Já coloca aí na descrição do vídeo. Eu quero ver quem está nos acompanhando. Você pode estar colocando aí. 34 pessoas nos acompanhando. Já coloca para mim ver como que está o trabalho de vocês. Quem já leu as cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? São 22 páginas, 23 páginas. Esse texto está disponibilizado na internet, também tem o link aqui. Você pode comprar o livro, né? Tem um livro da Loyola, muito bacana, As Cartas de Santo Inácio de Antioquia, uma grafia um pouco melhor. Coloca para mim aqui, para mim ver quem já leu. Quem não leu é porque já faltou com o exercício, né? Antes de mais nada, vocês viram o vídeo inicial, né? A nossa Igreja Católica, ela foi fundada por Cristo, né? A palavra de Cristo, né? Tem muita baboseira por aí, muito professor mal informado de história, falando, foi lá com Constantino, século III, século IV. Mentira! Aqui já as cartas de Inácio de Antioquia deixa isso claro. A igreja era chamada como igreja católica lá no século I, lá no ano 100, né? E Santo Inácio de Antioquia é discípulo, né, de São João Evangelista. Então, diretamente ali. Tem uma pastora protestante, acho que não conhece, Ana Paula Valadão. Esses dias eu estava vendo o vídeo dela, uma gafe que ela teve. Ela começou a ler textos de Santo Inácio de Antioquia. Porque são textos lindos, gente, falando sobre a fé cristã, sobre a igreja de Cristo. É uma coisa assim, imperdível. E ela começou a ler, já terminou. A Santa Igreja Católica. Me equivoquei. Bom, não me equivocou não, minha filha. Está aqui, de fato, as cartas, né? A igreja é chamada católica já desde o início. Opa, estou vendo aqui. Vamos ler de novo então. Isso mesmo, Maria José. Vamos para a primeira aula, Heraldo. Então, vamos retomar aí as aulas. Muito bem, Maria, Ana Mara, você encarnou o seu. Quem mais deu as cartas de Santo Inácio de Antioquia? Eu estou achando que vocês são preguiçosos, hein? Poxa vida, eu não estou vendo aqui nenhum ok, eu li, né? Então já fica como lição de casa, né? As cartas de Santo Inácio de Antioquia. Porque isso vai nos dar uma base para estudar esse modo igreja, né? Existem outros textos do início do século, mas eu trouxe Santo Inácio de Antioquia porque ele é o mais destacado. Ele quase entrou na Sagrada Escritura, tá? Só para que vocês saibam, né? Então, quando foi feito lá a canonicidade dos textos bíblicos, Santo Inácio quase entrou
Por que não entrou na Sagrada Escritura? Porque muitos dos seus textos eram pastorais, então os seus textos não têm assim, uma orientação para falar diretamente do Cristo, trazendo ali uma revelação do Antigo Testamento da pessoa de Cristo, mas é uma orientação pastoral. Então vejam, estamos aí com a nossa quinta aula, vamos pegar aí o nosso livrinho, nosso papelzinho. Não leu, Marinê, mas vai ler, isso mesmo, gostei. Coragem, você está chegando agora, pegue as outras aulas depois. Então pegue agora o texto da quinta aula, e vamos rezar, né, dando assim início à nossa revisão, início à nossa quinta aula. A Camila Valles, como eu faço para conseguir? Então, gente, eu estou aqui com o celular, você pode pegar. Vocês vão ver aqui, ó. Existe para poder mostrar mais. E esse mostrar mais vai mostrar o link da inscrição e o link da Escola da Fé material. Você clicou aqui, ele vai te encaminhar para o Google Drive da paróquia. Aí você vai lá, tem todos os materiais, aula, anexo, gratuitamente, tá bom? Então vai lá, é simples, é fácil e é de graça. E depois também, se tiver dificuldade de imprimir, né, de produzir o texto, você pode vir buscar gratuitamente aqui na Secretaria da Paróquia São Pedro, né? A secretária imprime para você e você pode levar todo o material para poder acompanhar, tá bom? Quanto custa, padre? Preço nenhum. Então é um trabalho gratuito aí para que você possa fazer o seu estudo. É muito importante você ter o seu estudo. Embora os textos, né, eles estejam praticamente do mesmo jeito que estão no catecismo, há uma costura, que foi o que eu fiz, né? O que é essa costura de textos? Então, alguns textos meus que eu vou fazer uma costura de textos aí, para poder ficar fácil de ler, né? E é claro, né, eu não economizei no tamanho da letra. Então, quem for pegar o material vai ver tudo com a fonte grande, com bastante espaço, justamente para ser um texto fácil de ler, fácil de acompanhar. Não adianta nada economizar folha e você não conseguir ler o texto, né? O único texto que nós apertamos muito mesmo foi as cartas centenárias de Antioquia. Porque aí ia dar muita folha, né? Ia dar muita folha. Mas aí você pode, lá na última página, baixar no original, né? Você lá no original, a página, né? Tá na página 23. Aí você pode colocar o tamanho que você quiser. Então você pode fazer esse trabalho. Para poder caber, né, em 23 páginas, eu dei uma encolhida na fonte, os espaçamentos. Tá bom? Pegaram aí, gente, o seu material? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos rezemos esta oração. Senhor, que este estudo forje em mim ideias grandes. Aceita, Senhor, a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência e a minha vontade. De ti, Senhor, recebi estas capacidades para estudar. Iluminai meu discernimento com teu Santo Espírito, para que eu acolha em minha alma teus ensinamentos. Amém. Amém, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta aula, começamos então com uma breve revisão. Então, lá na primeira aula, nós fazíamos uma apresentação de todos os temas e a nossa motivação, né, o nosso objetivo geral para fazer esse estudo. Eu vou repetir mais uma vez para que a gente possa ter claro. Então, o objetivo desse projeto da Escola da Fé
é levar os batizados, em especial os paroquianos e amigos da paróquia São Pedro Apóstolo, o conhecimento profundo de nossa fé herdada dos apóstolos e contribuir com os batizados em sua missão, ser no mundo sal e luz. Mateus 5, versículo 13 ao 14. Depois temos aí os objetivos específicos, né? E falamos, né, na primeira aula, né, eu creio na Igreja Santa e Católica, que nós professamos ali todos os domingos no credo, né? Eu creio na Igreja Santa, Católica, né? Quando a gente lê o Niceno Constantinopolitano, a gente amplia essa visão. Eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? Então são 4 notas da Igreja. Porque nossa igreja ela é una, né? Ela é formada por várias dioceses que são chamadas de igreja particular, mas ela tem uma unidade, e essa unidade ela se expressa na pessoa do Papa Francisco, né? Se expressava na pessoa do Papa Bento XVI, anteriormente João Paulo II. Então cada Papa, e esse já é o dos 266, né? O Papa Francisco, são 266 papas desde São Pedro, né? Conduziram e estão conduzindo a Igreja Católica, né? Então ela é una porque ela tem essa expressão de unidade na pessoa do Papa. Ela é santa, né? A nossa igreja é santa, né? Às vezes tem algum católico meio umas ideias deturpadas, mas não é formada por seres humanos, então ela é pecadora. Peraí. Nós que compomos a igreja, somos incorporados à igreja, temos os nossos pecados. A igreja em si ela é santa, porque ela não é uma obra humana, é uma obra divina. O seu fundador é santo, santo, santo. A sua igreja também é santa. Por isso que a igreja católica ela é, né, um sacramento de salvação no meio da humanidade. O que é o sacramento? É um sinal visível da graça da salvação. Já é a experiência do céu aqui na terra. Eu falava na primeira aula, alguns, padre, do céu, tem tanta gente fofoqueira na igreja, figueira. Pois é, até chegar ao céu nós temos o Calvário, né? Então nesse Calvário, né, Paulo já ensina, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. E é nessa comunidade de irmãos que nós vamos aprendendo a perdoar, a crescer com os nossos erros e a escutar, né, a vontade de Deus através da sua santa palavra. Então, se a igreja ela é una, ela é santa, ela também é católica, né? E o que significa a palavra católica? Ela é universal, né? Então, pode parecer estranho, mas nós somos a igreja universal, né? E nós somos de fato, desde o início, católica, ou seja, uma igreja aberta para o mundo inteiro, né? Essa igreja, desde o início, não permaneceu na Judéia, não permaneceu no povo de Israel, ela se expandiu para o mundo inteiro. Por isso a sua sede é Roma, né? Porque Roma, naquele momento, é os confins da terra, é o lugar onde o mundo acontecia, tudo acontecia no mundo, acontecia em Roma, né? E é de lá que vai emanar a fortaleza da Igreja Católica, pois os mártires que ali morrem não são qualquer mártires, são alguns santos, né? Em especial, podemos dizer 2, que nós chamamos de 2 colunas da Igreja, né? São Pedro e São Paulo. Foram inúmeros mártires, mas esses 2 em especial, né, eles vão dar base para essa igreja que vai anunciar uma nova no mundo inteiro. E ela é apostólica, gente. Ninguém rogue a si, ninguém se dê a si esse título de ser apóstolo, de ser bispo, de ser padre, de ser... Não. Deus mesmo escolheu. Então, através de Jesus, foram escolhidos os 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, um caiu, né, em pecado e
nesse pecado ele não quis voltar, não quis se converter, foi Judas Iscariotes. Aí ficaram 11 apóstolos. Esses 11 apóstolos reunidos em oração, escolheram o 10º, segundo apóstolo, que é São Matias. O interessante é que essa prática, depois ela foi necessária para que a igreja pudesse se expandir. Então, cada apóstolo escolhia também sucessores, E aí se criou a prática, No mínimo, para se ter um apóstolo, precisa de 3 apóstolos para ordenar, Não é algo assim, o apóstolo João, eu quero criar. Não, ele vai criar, mas eu preciso de mais 2 apóstolos. Então foi assim que a igreja cresceu, e assim que a igreja manteve o costume. Você já foi na ordenação de bispo? Você tem o bispo que preside e tem mais 2 bispos auxiliares que ordenam, E assim nós fomos. Se você for pegar a linhagem de Dom Edmilson e for seguir desde os bispos que ordenaram ele, chegaremos até São Pedro, chegaremos até os 12 apóstolos, E ver, poxa, então a igreja católica, ela é apostólica, não há interrupção desde os apóstolos, daqueles que são os nossos líderes, que são o magistério da igreja. E ela, por si só, ela é essa presença no mundo do próprio Cristo. Por isso que o Papa é o vigário de Cristo, é o servo dos servos. Enquanto alguns irmãos de outras igrejas falam que a base da sua religião é apenas a Sagrada Escritura, nós falamos, a nossa base são 3. Então, é a Sagrada Escritura, é o Sagrado Magistério, ou seja, temos aí os documentos, o Concílio Vaticano II, Catecismo, a Constituição da Igreja, que é você tem lá o Código Canônico e outros textos, Então, o magistério, que está na pessoa dos bispos, do Papa. E a tradição. Nós somos uma igreja de tradição, que trazemos uma tradição que remonta à época apostólica, Então, nós trazemos isso desde o início, tá bom? Então, nem tudo está na Sagrada Escritura, mas está na tradição. Está no magistério. Amém, gente? Muito bem. Dando prosseguimento aí. Então a igreja, ela é mistério. Então falava sobre os vários nomes que a igreja recebeu, Então ela é mistério, ela tem essa fundação, essa missão de ser no mundo, a presença do reino de Deus. Então uma igreja chamada de povo de Deus, corpo de Cristo, Nova Jerusalém. Então vários nomes que você poderá depois retomar na segunda aula. Lá na terceira aula, trabalharemos alguns desses nomes, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Na quarta aula, fomos especificar aquilo que eu já falei lá no início, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. E isso foi bem explicitado na quarta aula, que você pode estar retomando, tá bom? Acredito que assim deu para retomar mais ou menos aquilo que nós falamos, Então vamos entrar no tema de hoje, um tema bem bacana. Então, quem são os fiéis de Cristo? Então, a hierarquia, os leigos e a vida consagrada. Você pode pegar o seu material lá na página 2, ok? E está lá, os fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados a Cristo no batismo, Então, antes de ser padre, eu sou batizado, eu fui incorporado a Cristo no batismo, foram constituídos o povo de Deus. Por esse motivo, cada um ao seu modo, participam do munus. Eu até explicitei aí o que significa a palavra munus. Significa ministério. Significa serviço do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então, seguindo aí, essa missão que Deus confiou a todos os batizados, nós vamos ter uma diversidade de ministérios, mas uma unidade no Espírito Santo.
E Deus vai confiar aos apóstolos e aos seus sucessores o encargo de ensinar, santificar e governar. E isso vai caber a quem? Vai caber à hierarquia. E a hierarquia é formada pelo bispo, certo? Pelo presbítero, que são os padres, e os diáconos. Então, há 3 graus do sacramento da ordem. Primeiro grau, diaconato. Segundo grau, presbiterato, ou seja, o sacerdote, o padre. E o terceiro grau, que é a plenitude, é o episcopo, o bispo, né? Por que a plenitude? Então, nós cremos que o bispo tem sim a plenitude do Espírito. Por isso que ele ordena novos sacerdotes, por isso que ele conduz a igreja, por isso que ele é a cabeça da igreja particular, ou seja, da diocese. Eu falava isso logo no início, que a nossa igreja não é acéfala, né? Ela tem uma cabeça, né? Pela qual é conduzida. Então, aqui em Guarulhos nós temos um bispo, nós temos um apóstolo que conduz a igreja, né? Santo Inácio de Antioquia vai dizer o seguinte, né? Isso aqui não é o padre Marcelo falando, tá? É Santo Inácio, lá na carta para a Esminha. Aonde está o bispo, está a igreja. Por isso, quando o bispo vai à paróquia, nós temos a presença visível da igreja de Cristo. Então, quando a paróquia recebe o bispo na sua paróquia, isso é uma grande alegria, né? Eu lembro de onde o Wilson Luiz falou com um padre muito engraçado. Bem-vinda aqui à nossa casa, bem-vinda à nossa paróquia. E ele falou, mas bem-vindo onde, né? É a minha casa, né? É a minha casa. E de fato, claro que a gente dá boa-vinda ao bispo, tudo, mas a paróquia é a casa do bispo, né? Então é a diocese, né? Então, quando ele vem à paróquia, ele está vindo à sua casa, a casa dele, né? E é interessante quando o bispo vem, porque na pessoa dele, a igreja, né, ela se expressa de maneira plena, porque a unidade da igreja de Guarulhos, da diocese de Guarulhos, se dá através da fidelidade do nosso bispo, junto ao colégio apostólico, junto aos outros bispos. Então, o nosso bispo, por exemplo, ele faz parte de um grupo de bispos da Grande São Paulo, que se chama SP. Antigamente era SP1 e SP2, agora juntou, né? Cada subscrição existe também os bispos de todo o estado de São Paulo, que se chama Sul1. O Sul2 é a parte do Sul, né? Que é o nosso bispo, ele é o vice-presidente da CNBB Sul1, né? Então, além de fazer parte, ele exerce uma função, né? E claro que esses bispos também fazem parte da CNBB, né? Conselho Nacional de Bispos do Brasil, né? Padre, qual autoridade que eles têm na nossa diocese? Nenhuma, né? Nenhuma, né? A CNBB não manda na diocese de Guarulhos, né? É um ato de comunhão, né? Então cada bispo tem autonomia, e essa comunhão, ela se dá direta comunhão com o Papa Francisco, né? A pessoa do Papa, que hoje é o Papa Francisco, né? É muito interessante a organização da igreja, nós vamos falar daqui a pouquinho mais especificamente disso, tá bom? Mas os leigos, né? Então eles fazem parte desse mundo, dessa sacerdotal, profético e real de Cristo também. E eles assumem de maneira especial tudo isso na igreja e no mundo, né? No mundo, né? Então, ser sal da terra e luz do mundo, não apenas dentro da igreja, mas também para aonde eles estão, no trabalho, nos estudos. Então, sei que eles estão batizados em todos os campos. E a vida consagrada, ela está no meio de tudo isso, porque você tem alguns que são ordenados e alguns que apenas são consagrados. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos assistir um vídeo agora, os cargos e estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Existem outros vídeos lá no YouTube, e eu gostei desse texto aí, dessa apresentação, de maneira assim muito simples, você consegue entender o geral da Igreja Católica. Vamos acompanhar, então, se prepare para poder assistir o vídeo.
pelo mundo com a pregação dos apóstolos. E foi um dos apóstolos, Pedro. A Igreja Católica nasceu há quase 2000 anos. Cresceu primeiro em Jerusalém e se espalhou pelo mundo com a pregação dos apóstolos. E foi um dos apóstolos, Pedro, o escolhido para ser o primeiro Papa da história. Depois dele, outros 265 homens chegaram ao posto máximo. E não é só a liderança religiosa. A igreja é dividida em duas áreas. A primeira é a pastoral, que cuida dos fiéis. Nesse trabalho, o Papa conta com os diáconos, que servem como auxiliares nas igrejas, com os padres e os bispos. Os bispos podem ser nomeados cardeais, que têm o poder de escolher o Papa, ou até de se tornar chefe da igreja. O Papa conta com a ajuda também de religiosos, homens e mulheres que fizeram voto de pobreza, obediência e castidade. São os frades e as freiras. Além de líder religioso, o Papa é também chefe de Estado, governa o Vaticano, o menor país do mundo. E é no Vaticano, ao lado da Basílica de São Pedro, que ficam todas as organizações, as repartições administrativas da Santa Sé, os chamados dicastérios. Na hierarquia, primeiro está a Secretaria de Estado. Quem ocupa o cargo de secretário age como um primeiro-ministro. Depois vem as congregações, que podem ser comparadas a ministérios aqui no Brasil. Abaixo estão os conselhos, tratados como secretarias com status de ministério. E há também tribunais. O Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, que decide competências dentro da Igreja, seria o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal. Há também o Tribunal da Rota Romana, que é um tribunal de apelação. E, por fim, a Penitenciaria Apostólica, que aplica as penas canônicas. Penitenciaria Apostólica, porque dá penitências, por isso é penitenciaria, né? Para casos do foro interno, problemas com a confissão ou com as comunhões, coisas desse tipo. O Papa é hoje o líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Todas as decisões que ele toma e até mesmo o que diz sobre os temas mais polêmicos têm influência imediata sobre os fiéis. Gostaram do vídeo? Certo? Tá. Gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Está sendo vantajoso para mim fazer esta aula aqui na minha sala no café. Porque aí eu posso ir ali, apertar ali o botãozinho e fazer um cafezinho. Como disse, passando aí esse período da pandemia, essas coisinhas, venha tomar um cafezinho com o sacerdote aqui em minha nova sala. Realmente um espetáculo, viu? Que delícia. Bom, voltando aqui à nossa aula, virando aí a próxima página, você tem aí. A Igreja Católica é um conjunto das diversas igrejas particulares de toda a Terra, né? Então você tem a Santa Sé. Aqui, gente, é muito importante, já desde o início, a gente poder diferenciar. Fiz até uma colinha aqui, tá? A colinha aqui para não me esquecer, tá? Então você tem a Cidade do Vaticano. A Cidade do Vaticano é uma coisa. A Cidade do Vaticano, ela passa a existir em 1926, o acordo, né, Santa Sé e os estados italianos através de Mussolini, tá? Eu sei que vocês não gostam de um nome Mussolini, né? Mas fazer o quê? Foi o que aconteceu. É história. Não vou ficar fingindo que não aconteceu. Então houve um acordo. Por quê? O Vaticano era muito maior. Os estados pontifícios era quase metade da Itália. Então foi feito um acordo. A igreja ficou, né, apenas aquele pedacinho do Vaticano. Então é uma cidade-estado. E como vocês ouviram no vídeo, é o menor estado, é o menor país do mundo, né? E existe a Santa Sé. Então, existe o Vaticano e Santa Sé. A Santa Sé, ela remonta
a origem da igreja, desde o início. O Vaticano começou em 1929. A Santa Sé é uma organização religiosa que começou com os apóstolos. Vocês entenderam a diferença? As duas são governadas pelo Papa, tá? A cidade-estado, que é o Vaticano, e a igreja pastoral, que é a Santa Sé, pelo Papa. Quem tem representação na ONU? A cidade do Vaticano ou a Santa Sé? A Santa Sé. Eu confesso a vocês, tem uma confissão aqui pública, viu? Eu achava que era a cidade do Vaticano. Mas depois de estudar, ver lá o Código Canônico bonitinho, é a Santa Sé. Ela não tem direito a voto, mas a Santa Sé está no mundo inteiro, em vários países. E por isso os núncios têm recebem, né, um passaporte diplomático. A cidade do Vaticano, ela tem 425 cidadãos que não são por laços sanguíneos, mas são por função. Ou seja, se você deixou de ter aquela função, você perde a sua cidadania. Todos os cardeais são cidadãos, né, do Vaticano, todos os cardeais, né? Porque eles são os príncipes da igreja, ou seja, dentro dele vai sair o novo Papa, né? E essa organização religiosa, Santa Sé, ela vai organizar, né, todo esse trabalho pastoral, espiritual, mas também da organização material nas diversas igrejas do mundo inteiro. Então eu coloquei aqui para vocês, né, tem aí Santa Sé, organizada em dioceses, e cada diocese tem a sua paróquias, né? Aqui em Guarulhos nós somos 45 paróquias. Começamos em 1981 com 7 paróquias. E hoje temos aí, né, 45 paróquias. É um detalhe que eu falei lá na primeira aula, eu quero retomar aqui. Sempre há muita coisa assim, quando que começa a igreja? Né? Como que fundou a fundação da igreja? Há teólogos que falam, a igreja começou quando Jesus falou, tu és feito, sobre a espécie fundarei e ficarei minha igreja. Você olha lá no Evangelho de São João, no lado aberto de Jesus fundou a igreja. Aí vem outros, olha, começou com Pentecostes, né? Rezando um pouco disso, isso não vai contar lugar nenhum, tá? Isso é uma coisa da minha cabeça, né? Mas olhando bem, as 3 vertentes são certas, né? Você sabe como que se faz uma diocese? Primeiro, você anuncia ela. Então a nossa diocese de Guarulhos em 1981 foi anunciada em janeiro. Depois, você cria a diocese. Ela foi criada no dia 11 de fevereiro de 1981, dia de Nossa Senhora de Jesus. Depois de você criar, você instala a diocese. Então ela foi instalada no dia 5 de abril de 1981. Então isso me lembra, quando Jesus disse, tu és feito sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, ele anunciou que ia criar a igreja. Sobre a sua fé, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Então, primeiro Jesus anunciou, ela foi anunciada. Segundo passo, ela foi criada no preciosíssimo sangue de Cristo. Esse sangue que foi derramado na cruz. E depois ela foi instaurada, ou seja, no dia de Pentecostes, essa igreja se tornou católica, ou seja, para o mundo, né? Depois, um dia, até eu posso escrever um pouquinho sobre isso. Isso me veio muito forte. Eu não vi um autor nenhum sobre isso, tá? Então já estou entregando aí uma ideia pessoal minha sobre a igreja, né? Primeiro ela é anunciada, depois ela é criada, depois ela é edificada. É criada ali para o mundo. Bom, além das dioceses, nós temos a arquidioceses, que são dioceses um pouco maiores, tá bom? Eu não vou ler esses resumos aqui embaixo, porque eu já estou explicando, tá? Essas arquidioceses têm um arcebispo e não um bispo. Por que arcebispo? Porque ele tem outros bispos auxiliares.
Aqui na Arquidiocese você tem 6 bispos que ajudam Dom Edílio. Então são 7 bispos para cuidar da Arquidiocese de São Paulo, né? Você tem o arcebispo e mais 6 bispos que são bispos auxiliares. As arquidioceses também são organizadas em paróquias. Padre, quantos paróquias tem a arquidiocese? Não sei, viu? Eu sei que são bastante. Eu sei que padres são 830. É padre pra caramba. Aqui em Guarulhos nós somos 75. Né? Então você já vê a amplitude de uma arquidiocese e de uma diocese. Tá bom? Mas também são 8 milhões de habitantes, né? É bastante coisa. Depois, além da diocese e arquidiocese, existem as igrejas orientais, que não estão apenas no Oriente, também tem aqui no Ocidente igrejas orientais, né? Elas se organizam em eparquias ou em arquieparquias, né? E essas eparquias, que seriam as nossas paróquias, ou arquieparquias, que seriam nossas arquidioceses, elas se organizam da seguinte forma. Você tem aí, lá no ponto, né? Você tem várias igrejas orientais, vocês conhecem algumas aqui, né? Mais ou menos 20 igrejas aqui presentes no Brasil, orientais. Tem a igreja maronita, né? Aqui no Tranquilidade você tem ali uma igreja maronita, né? A católica cópita, tem lá em São Paulo, a greco-católica melquita. Acredito que todo mundo já foi no Nossa Senhora do Paraíso, ali na Início da Paulista. Então, aquela igreja é melquita, é uma igreja oriental, só que também tem o rito ocidental. Tá? Tem a oração, que não tem nada a ver com os orientais, mas tem. Né? Você tem a igreja católica ítalo-abanesa, e você tem outras aí, tá bom? Depois você tem as prelazias. O que são as prelazias? São territórios físicos ou não. Como, por exemplo, o Alto é uma prelazia, né? Direito romano, direito romano. A própria comunidade de vida Shalom, ela poderia até ser considerada uma prelazia, ou seja, está ligada direto ao Papa. Então, o território da comunidade de Shalom, por exemplo, não é físico. Tem vários lugares no mundo, né? Mas é uma prelazia, né? Ou seja, está ligado diretamente ao Papa, tá certo? Nós temos muitas prelazias lá na região amazônica, onde você tem os religiosos e quem é o bispo daquela região normalmente é o próprio abade, é o próprio superior geral da congregação, é o bispo. Não é bem bispo, mas ele tem a função de bispo, tá? É assim que se organiza, de maneira geral, a igreja, tá ok? Depois você tem a constituição hierárquica da igreja. Então, essa constituição hierárquica, como que ela se dá? Esse café é maravilhoso mesmo, meu Deus. Vamos lá. Bispo, presbítero e diácono. Eu, por exemplo, sou presbítero, né? E o nome que o povo chama a gente com carinho é de padre, ou seja, pai, sacerdote, né? Mas eu sou presbítero. O padre não assina PE, ponto, e põe o nome. O PE é de presbítero, entende? Então, nós somos ordenados presbíteros. O que significa a palavra presbítero? Ancião, né? Significa aquele que conduz a comunidade. Muitos padres têm idade para ser filho de vocês, têm idade para ser netinho de vocês. E por que ele leva esse tipo de ancião? Porque ele tem a sabedoria de um ancião. Foi preparado lá, né? Durante 8 anos, tanto na faculdade como no seminário, para exercer com sabedoria a condução da igreja, né? E cada paróquia tem lá o seu pároco, né? Então, quem são os párocos? São os padres que são enviados às paróquias para conduzi-las em nome do bispo. Então, por exemplo, eu sou pároco da paróquia São Pedro, não em meu nome, em nome do bispo, né? Então, a minha missão aqui, ela só tem sentido se eu tenho comunhão com o bispo. O dia de deixar de comunhão com o bispo já não tem mais sentido, né?
pode até ser retirado como papa. Há paróquias, pelo tamanho delas, que precisam de vigários. Quem são os vigários? Eles também são presbíteros, que vão exercer o seu ministério em nome do pároco. Parece estranho, mas é bom deixar claro. O vigário não é vigário da paróquia, ele é vigário do pároco, né? Então, assim como o pároco exerce o seu ministério em nome do bispo, os vigários também exercem o ministério em nome do pároco. Vocês estão entendendo? E é disso que dá a comunhão. Ninguém passa em cima de ninguém, né? A competência de ninguém. Então, os vigários, eles colaboram, são colaboradores do pároco, como o pároco é colaborador do bispo. Quem são os diáconos? Os diáconos é o primeiro grau da ordem, eles estão ligados diretamente ao bispo. Então, o diaconato é ligado diretamente ao bispo, não está ligado à paróquia. Então, os diáconos nunca são vigários, né? Sempre estão ligados ao bispo diretamente. Bom, a fonte do ministério da igreja é o próprio Cristo. É Ele que vai gerar os apóstolos, é Ele que vai gerar os bispos. A palavra bispo significa guardião. Então, Cristo instituiu a igreja através da palavra, da sua palavra, através da fé apostólica, em especial a fé de Pedro. Então, deu autoridade e missão, orientação e finalidade, né? Apacentar as ovelhas. Instituiu na sua igreja vários ministérios para o bem de todo o corpo. Então, esse ministério significa serviço. Você pode virar lá a página e você pode pegar sua Sagrada Escritura na carta de Paulo aos Romanos. Você pode ir lá no capítulo 10. Alguns textos eu não leio, mas alguns são tão fundamentais que devem ser lidos. Então você pega lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Acharam aí? Muito bem. Está aqui. Versículo 17. Então, Romanos 10, 17. Não esqueça mais desse texto. Diz assim: pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ninguém prega a si mesmo. Eu já falei lá na primeira aula, a igreja, ela não anuncia a si mesma, ela anuncia o Cristo, a palavra de Cristo. Por quê? A fé, ela vai surgir através da pregação, da palavra de Deus. Nós não pregamos ideologias, né? A minha ideia de partidária, de partidos, é como esses dias aí um padre interior mandou todo mundo se confessar quem votou no Bolsonaro, né? Então, ali ele pregou uma ideologia dele, uma ideia dele, né? O mesmo, quando alguém também falou da Dilma, né? Ó, que votou na Dilma, um pecado mortal. Já aconteceu na época da Dilma. Era um pouquinho. Não vamos confundir as coisas. No altar se prega o quê? A palavra de Deus. Não se prega ideias que você tem, né? É uma tentação. Você está lá no púlpito, aí você quer dar a sua palavra. Não é a sua palavra. A palavra que você dá é a palavra de Cristo. Vocês estão entendendo o que o padre está dizendo? Porque partidarismo cria repartições. Nós não pregamos uma ideologia, mas pregamos a pessoa do Cristo. Tá certo? Isso é muito importante ter claro, porque às vezes padres, até bispos, infelizmente, e muitos deles confundem, né? Alguns até dizem: olha, eu estou pregando a palavra de Deus. Até um pouquinho. Vamos fazer um refinamento dessa palavra que você está pregando. Ela está findada na palavra? Está ali baseada na palavra? Ou está com base nos seus conceitos, na sua ideologia? Tem que tomar muito cuidado, gente. A igreja, ela congrega homens e mulheres pecadores, né? E cada um traz as suas ideologias, né? Trazem seus pensamentos. Isso não é ruim, né? Só que quando você pega um pensamento seu e
quer colocar como algo que possa uniformizar toda a igreja, isso não é a missão nem do sacerdote, nem dos leigos, né? Então, ninguém pode dar a si próprio o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Então, quem nos manda é o próprio Cristo, através dos apóstolos, através do Papa, através dos bispos. Por isso nós somos ordenados, né? O enviado do Senhor fala e atua, não com autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas falando à comunidade em nome de Cristo. Por isso o presbítero, né, o sacerdote, é in persona Cristo. Ele age na pessoa de Cristo. Aonde está o sacerdote, está o Cristo. São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, ele diz em seus escritos algo muito forte. Se eu me encontrar com um anjo e ao mesmo tempo encontrar com Nossa Senhora e me encontrar com um sacerdote, eu cumprimento primeiramente o sacerdote. É forte isso, né? Imagine você tem o anjo, você tem Nossa Senhora e você tem o sacerdote, o padre. E João Maria Vianney fala, eu cumprimentar primeiro o sacerdote. Porque o anjo é mensageiro, ele traz, né, as mensagens de Deus e tal. Nossa Senhora, Mãe de Deus, nos deu o Cristo. Mas somente o sacerdote nos dá o pão da vida, a Eucaristia. O Cristo vive verdadeiro, né? E aonde está o sacerdote está a pessoa do Cristo. Cristo in persona Cristo. Isso apenas no altar? Não. 24 horas por dia. 365 dias e 6 horas por ano, né? Ou seja, todo o tempo ele age na pessoa do Cristo. Depois você tem aí, né, o Papa, quem que ele é? Ele é o bispo de Roma, sucessor de Pedro. E porque ele é Papa, ele tem a missão, né, de ser o primeiro entre os apóstolos, o primeiro entre os bispos, de confirmar a fé, né, dos bispos. Cada bispo individualmente é o princípio e fundamento da unidade da sua respectiva igreja particular, ou seja, da sua diocese. Então, o bispo e os presbíteros santificam a igreja com a sua oração e seu trabalho, bem como pelo ministério da palavra e dos sacramentos. E também a santificam com o seu exemplo, atuando não com um poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho. Vocês encontram esse 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Né? Então esses, né, são os que foram ordenados, né? Então os diáconos, eles colaboram com o bispo em seu ministério, na pregação e no serviço aos enfermos. Depois temos lá o ponto 2, os fiéis leigos, que compõem também esses fiéis de Cristo. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando segundo, né, a vontade de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, o que nós entendemos por leigos? Todos os cristãos, com exceção dos membros da ordem sacra e daqueles que vivem o estado de vida religiosa, consagrados. O padre Marcelo, né, eu já fui leigo antes de ser padre, né? Então, pelo batismo, eu passei a fazer parte desse povo de Deus. Esse sacerdócio rege, mas pelo sacramento da ordem, né, foi-me dado aí não apenas uma função, mas uma missão de exercer esse ministério, apacentando as ovelhas de Cristo. Em virtude da sua consagração a Cristo e da unção ao Espírito Santo, os leigos recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito Santo produzir neles frutos cada vez mais abundantes. Então são os leigos
que vão cuidar do trabalho, da vida, do lar, né, das famílias, e vão santificar sua vida, a vida, né, da sua família em Cristo, buscando através das provações, suportando tudo isso em Cristo, no seu Espírito Santo, como um sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Vamos dizer Pedro, capítulo 2, versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E é na celebração eucarística, onde os leigos, de maneira especial, manifestam o exercício da sua missão, que é na igreja e no mundo, né? Então os leigos vão assumir ali a liturgia, vão assumir a catequese, vão assumir o canto, vão assumir várias funções essenciais. Agora, por exemplo, eu só estou podendo dar essa aula porque os leigos estão ajudando, né? Então, por detrás da aula, você tem pessoas que estão lá preparando os vídeos, preparando a transmissão, refinando os vídeos, ajudando, corrigindo o sacerdote. Às vezes precisa ser corrigido, padre, acho isso aqui e tal, então vai se refinando. Então, o ministério do sacerdote, ele se torna vazio sem o ministério dos leigos, e vice-versa. Então, é fundamental. Então, para exercer o meu ministério, eu preciso dos leigos, sem eles não vai, né? Por isso, esse tempo de pandemia é um tempo de grande exílio, muito difícil, né? Então, as missas sem o povo, né? Você tem lá uns 5, 3 leigos que ajudam, né? Mas faz falta, muita falta, né? Não pensem vocês que só vocês estão sentindo falta da missa, não, né? De estar presente na missa. Os padres com certeza estão morrendo de saudades de vocês, né? E até daqueles encrenqueiros. Esse dia eu estava pensando, nossa, que saudade dos encrenqueiros, né? Pode você falar, eu não estou sentindo saudade, mas o padre sente saudade dos encrenqueiros também, né? Eles ajudam a santificar a gente, sabia? Os encrenqueiros nos santificam. Então, Cristo realiza sua missão profética não só através da hierarquia, mas também por meio dos leigos. Para isso, os constitui testemunhas e lhes concedeu o sentido da fé e a graça da palavra. Então, os leigos realizam sua missão profética também na evangelização. Para os leigos, essa ação evangelizadora adquire um caráter específico e uma particular eficácia por se realizar nas condições ordinárias da vida secular. O que significa isso? Então, a missão do leigo não é só dentro da igreja, né? É fora dela também, né? Nas suas funções ordinárias do mundo secular, no mundo, ou seja, no trabalho, no estudo, mas principalmente na sua casa, né? Então, lá, eu sempre falo para os católicos, né? Se você conseguisse virar santo na sua família, na sua casa, ninguém te segura, tá? Porque se você é santo lá, você vai ser na igreja, vai ser no trabalho, vai ser no mundo, tá? E por que eu falo da família? Porque na família não há máscara, né? Sempre tem um outro que quer se esconder em máscara, mas na família todo mundo sabe, né? O que cada um é, né? Não dá para disfarçar. Então, se você é santo na família, ninguém segura você, né? Você vai ser santo na igreja e no mundo. Por isso que ainda falta santos na igreja, né? Porque falta muitos santos na família, na igreja doméstica, como vai dizer o Conselho Vaticano II. Hoje você tem lá, né, a participação também, até na estrutura da igreja, nos conselhos, nos tribunais eclesiásticos. Então toda a estrutura da igreja depende sim, né, da presença dos leigos. E por fim nós temos a vida consagrada, né? E aqui você pode entender a vida consagrada como algo bem diversificado na igreja. Na vida consagrada, os fiéis propõem-se, sob a moção do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, entregar-se a Deus, amando acima de todas as coisas e procurando a perfeição na caridade ao serviço do Reino. Ser na igreja sinal e anúncio da glória do mundo que há de vir. Nossa, é muito forte essa expressão de ser igreja na vida consagrada. Então você tem vida consagrada na vida religiosa, você tem leigos consagrados, você tem comunidade de vidas, né, que também fazem a sua consagração. Há também
muitos católicos paróquios que fazem sua consagração a Nossa Senhora, né? Também uma experiência de consagração. Aqui eu coloquei de grito, né? A vida consagrada é uma grande árvore de frondosa ramagem, né? É essa vida consagrada. Que frondosa, ou seja, suas raízes elas se estendem, elas alcançam, né? E as suas ramagens se ampliam, é uma árvore linda, frondosa, cheia de frutos, né? É assim a vida consagrada. Nós temos aí no início os eremitas, né? Esses conselhos evangélicos aqui, que são 3, eu vou falar no finalzinho, né? De maneira especial, na Igreja Oriental, você tem muita vida consagrada, né? Você tem os institutos, você tem a vida religiosa. A vida consagrada a Deus caracteriza-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos, da pobreza, castidade e obediência. Um estado de vida estável, reconhecido pela Igreja. Então, são os votos mais comuns, né? Feito pelos religiosos e feito ali pela vida consagrada. Acredito que todo mundo já pegou aquele tal, o tal de São Francisco, sempre vem pelas paróquias aí, né? Alguns têm, outros não têm. Tem 3 nós, né? Cada nó tem um significado. O primeiro significa pobreza, voto de pobreza. O segundo, castidade, ou seja, através do celibato. E o terceiro, obediência. Mas, padre, os leigos podem? Sim, porque os leigos devem viver o 6º mandamento também, a castidade. A castidade, ela se expressa de maneira muito visível no celibato, para os ordenados para a vida consagrada. Para a vida matrimonial, a castidade também se expressa no matrimônio, a fidelidade. O esposo é fiel à esposa, a esposa é fiel ao esposo. Ali também eles vivem uma vida casta, né? Então a castidade não é mérito só dos celibatários, amor. A castidade, o 6º mandamento da lei de Deus, é um mérito de todos aqueles que são fiéis a Cristo. No seu estado de vida, seja ordenado, seja a vida consagrada, ou seja a vida no sacramento do matrimônio. Há também um 4º voto, né, que ele é explícito de quem faz os 3 votos, que é o da estabilidade, ou seja, você faz parte de algo, né? Ele é tão explícito que normalmente ele não é feito, né? Ele é como se ele já fosse uma coisa assim, você entende que tem que ter. Então, quando você faz voto de pobreza, castidade, obediência, dentro dos franciscanos, você também faz ali o voto da estabilidade. Você faz parte dos franciscanos, né? Ou na comunidade de Shalom, você faz parte da comunidade de Shalom, né? Quando o padre é ordenado, né, embora ele não faça voto, ele faz promessa da pobreza, da castidade e da obediência. Uma vez alguém perguntou para mim assim: padre, qual a diferença de votos e promessas? Aí eu falei: olha, só a linguística, porque na prática é a mesma coisa. É só para dizer que os padres diocesanos fazem promessas, os padres religiosos fazem votos. Na prática, todos nós, né, que somos ordenados, temos sim um compromisso com a questão da pobreza, com a castidade e com a obediência, né? E nós prometemos isso ao nosso bispo, né? E é claro, a estabilidade significa que eu faço parte do clero de Guarulhos, né? Então eu estou ligado à igreja de Guarulhos, né? E essa igreja vai cuidar de mim e eu vou cuidar dela, né? É algo recíproco, entende? Isso é muito importante. Amém, amados? Então já concluímos aí nossa aula de hoje. Daqui a pouco tomamos um cafezinho, porque esse café estava muito gostoso. Quando você puder, você venha tomar um cafezinho comigo. E eu gostaria então de ver se temos algumas perguntas aí para responder. Vocês fizeram algumas perguntas. Como que está? Uma só? Então, vamos ver aqui. Quando nasceu a cidade do Vaticano? Então, nasceu em 1929 do acordo Santa Sé e Reinos da Itália através do Mussolini. Como já disse lá no início, é um nome que
em fazer engasgar em falar, né? Através ali do Mussolini e o Papa Pio XI. Acho que é Pio XI, isso mesmo. Então, 1929 é o ano que nasce a cidade Vaticana, cidade-estado. Mas antes disso existia, né, a área pontifícia. Então você tinha quase metade da Itália pertencia à igreja, né? Eram os reinos pontifícios, onde o Papa governava, né? Então, através desse acordo, né, o que aconteceu? A igreja reconheceu esse território italiano, né, o Estado italiano, e o Estado italiano reconheceu a cidade do Vaticano, né? A Santa Sé e o Vaticano não são a mesma coisa. O Vaticano nasceu em 1929 e a Santa Sé, que é uma organização religiosa, a Igreja Católica, essa nasceu desde o início do apostólico. Tá bom? Espero que tenha respondido. Você pode pesquisar lá, né, em 1929. Consagração está ligada a Cristo e quem não é consagrado não está ligado a Cristo? Sim, mas é como nós dissemos aqui no texto, que está no catecismo, né? A vida consagrada é o querer estar mais próximo de Cristo, né? Não simplesmente ligado apenas pelo batismo, que já é um ato de grande consagração, mas é querer algo a mais. Como que eu posso dizer isso a você? Tem gente que não tem vocação para ser padre, né? Mas também não quer casar, né? E ama a Cristo de uma forma tão especial que quer se consagrar a Cristo, né? A vida consagrada nasceu primeiramente com as mulheres, né, que se inspiraram no texto das virgens, né? E a vida consagrada foi o que justamente depois firmou o celibato na igreja. Na oração eucarística número 1, essas mulheres são faladas lá, né? Santa Águeda, Santa Inês, e são 3 santas lá né? São 7 santas do primeiro século, que fizeram uma vida consagrada, se consagraram a Deus, né? Eu posso falar de Santa Luzia porque eu conheço bem a história, né? Mas tem as outras também, Santa Filomena, né? E agora não me vem a 7, mas está lá na oração eucarística número 1. Posso até retomar na próxima aula, agora não vou lembrar. Mas Santa Luzia eu lembro porque eu fui pároco durante 10 anos na paróquia de Santa Luzia e tenho um amor especial por essa santa, e hoje a capela Santa Luzia também faz parte da paróquia, né? Então Santa Luzia, ela batizada, católica, ela fez uma consagração a Deus, de ser esposa de Cristo, né? De viver para Cristo, né? E por isso ela não quis entregar o casamento, porque ela fez uma consagração. E é dessa consagração dessas mulheres que os homens também depois vão querer se consagrar, não vão querer ser padre, vão querer viver a vida de consagrados, né? Por quê? Entendo o que o padre vai dizer aqui. Cristo não é o esposo, a igreja não é a esposa. Então o que esses homens entenderam? Não é nem questão de sexo. A nossa alma são almas esposas de Cristo. É muito bonito isso. Então, consagrado também com os homens, também essa experiência de relacionamento com Cristo mais íntimo, né? Todo batizado deveria se consagrar a Deus, né? Seria maravilhoso, né? Mas a nossa ocupação, nosso tempo, não nos permite viver inteiramente batizado, o nosso batismo. Por isso que todo batizado que vai se viver muito bem o seu batismo, se consagra a Deus, né? O batismo já é uma consagração, mas a vida consagrada é um caminho de santidade, vai nos dizer o catecismo da Igreja Católica, né? Padre, quer dizer então que todos os consagrados são santos? Bom, não são, mas deveriam, pela essência daquilo que eles são. Todo consagrado já deveria ser santo, ou pelo menos está no caminho da santidade. Tem mais alguma pergunta? Bom, você pode também nessa descrição aqui fazer a sua inscrição, né? Além do material, você tem lá, né, a sua inscrição. Porque você se inscrevendo, além de você ter o certificado, você vai poder concorrer a cada aula
alguns brindes, alguns presentes, tá bom? Se inscrevam lá e eu também sempre celebro o aniversário das pessoas que fazem aniversários aí naquela semana. O WhatsApp... para as pessoas inscritas no WhatsApp. Então, além de você inscrito, receber lá o certificado depois, faz parte do sorteio, eu adiciono você a um grupo, né? A um grupo da Escola da Fé do WhatsApp. Nesse grupo, eu já coloco o material para você baixar de novo, né? E aí também vou abrir de vez em quando para você poder colocar alguns comentários, tá certo? Hoje, por exemplo, eu vou abrir para você comentar, né? Aí amanhã eu já fecho de novo, tá bom? Então hoje eu já abro para que vocês possam comentar a aula de hoje, fazer algumas perguntas e depois eu fecho, até para poder não ter aquelas correntes de oração, bom dia, boa tarde, boa noite, que é um grupo de estudo, tá bom? Então hoje eu abro, amanhã eu já fecho de novo, tá certo? Aí sábado que vem eu abro novamente. Eu não esqueci de abrir essa aula, mas eu vou abrir agora ao terminar a aula. Bom, gente, mais nenhuma pergunta? Que coisa, hein? Vocês estão fraquinhos hoje, hein? Estão com preguiça. Coragem. Muito bem, amados. Então, vamos concluir esse tempo, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade de estudar a sua palavra, estudar essa doutrina, estudar, né? Nos aprofundar na Igreja Católica e pedir a graça de Deus sobre todos aqueles que vão pegar esse vídeo posteriormente e fazer o seu estudo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Dai sempre o vosso Espírito Santo, abençoai o nosso propósito e dai-nos sempre a alegria de estar na sua presença. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Então, que você possa, então, semana que vem, vir participar da nossa festa da Live Tour e nós voltamos com a aula no dia 1º de agosto. Amém? Eu vou colocar novamente o comercial da Igreja Católica para poder encerrar o vídeo de hoje. Tá bom? É bem motivador. Então, você que pulou no início desse vídeo, eu peço que você assista ele agora, né? Ele nos ajuda a cada vez mais nos animarmos com a igreja na qual nós fazemos parte, né? Uma história de mais de 2000 anos. Que alegria, que graça. Acompanhemos. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar.
Acesse o portal católicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Seu mandamento no coração, no pensamento. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu.